tema um pouquinho interessante. Ele é um pouco diferente dos temas triviais do empreendedorismo. Nós vamos falar hoje sobre a importância de capacitar a cadeia de stakeholders e o quanto de resultado efetivo isso traz. Para nós que somos micro ou pequeno empresários, falar sobre stakeholder, todo mundo deve estar pensando, poxa vida, o que vem a ser um stakeholder? Então, vamos começar o nosso bate-papo de hoje falando sobre o que é stakeholder, que já é uma palavra bastante conhecida para as grandes empresas e grandes corporações. Stakeholder nada mais é do que a parte interessada no seu negócio. Ou seja, eu como empresa tenho clientes que são interessados nos meus produtos, tenho fornecedores interessados em fornecer para mim, tenho o governo interessado que eu gere emprego, que eu ajude com alguns benefícios, tem a sociedade que está interessada que eu gere empregos. Então, todos esses elos da cadeia, todas essas partes importantes do relacionamento são os stakeholders. Então, nós estamos afirmando que capacitar esses públicos nos trazem resultados efetivos. A segunda palavra importante para a gente definir é o que é resultado, né? Via de regra, quando a gente fala resultado, a gente sempre pensa no resultado financeiro. E o resultado financeiro não é somente um resultado importante para as corporações. Nós temos um importante resultado que é o ambiental, ou seja, o quão importante é controlarmos os consumos de recursos naturais que nós temos e para onde estamos destinando tudo aquilo que a gente coloca no mercado. Então, o resultado engloba não só a questão econômico-financeira, mas também ambiental. E a gente sabe que, além disso, temos uma sociedade em nosso entorno, onde que é importante que as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que vivem da riqueza das nossas empresas, também tenham resultados, que é o que a gente chama de resultado social. Por isso, hoje em dia, existe uma palavra muito difundida e muito falada, que é a questão de sustentabilidade. Essa sustentabilidade vem sendo dita e a gente acaba enxergando isso como sendo um bicho de sete cabeças, que na verdade a gente vai conseguir mostrar para vocês de algumas coisas hoje que é um pouco mais simples do que parece. Então, primeiramente a gente tem que pensar assim, o novo prisma de resultado, que é olhando a parte social, ambiental e econômica, nos traz alguns números na sociedade de hoje que chamam a atenção. Hoje no planeta somos mais de 7 bilhões de pessoas que convivemos uns com os outros, em todos os continentes, em todos os países, em todas as cidades. Isso nos mostra que a gente vai ter um consumo de produtos, um consumo de bens naturais bem superior ao que tínhamos no passado. Então, sabemos que recursos naturais são finitos e como vamos conviver com isso. Uma outra coisa é, nós temos uma grande diferença entre ganhos, salário, entre ganhos financeiros, entre as várias classes da sociedade. Especificamente do Brasil, a gente sabe o tamanho da distorção e discrepância que a gente tem entre a classe mais rica, que a gente chama de classe A, e a classe E, que vive próximo à margem e à beira aí da miséria. Então, a gente precisa começar a pensar em resultado, como equilibrar melhor essas coisas, né? E se a gente não fizer alguma coisa já, nós vamos ter graves problemas no futuro, ou por falta de material, falta de matéria-prima, falta de água, falta de energia, ou a gente vai começar a ter problemas sociais grandes pelo fato de nem todo mundo ter acesso aos bens financeiros para que a gente consiga ter uma vida mais socialmente justa. Então vamos mudar um pouquinho e falar agora sobre o paradoxo brasileiro, né? A gente vive um paradoxo bastante interessante. Esse paradoxo é o Brasil hoje talvez seja uma das economias que mais chamam a atenção no mundo. Então a gente tem milhares ou centenas de empresas que estão vindo para o Brasil, milhares de pessoas do exterior que estão vindo para o Brasil. O Brasil hoje empregou durante o primeiro semestre todo desse ano 33% de pessoas que vieram de fora para integrar o Brasil como profissionais, como cidadãos que viverão aqui no Brasil, e o Brasil vem facilitando essa entrada, justamente por alguns outros problemas de falta de mão de obra qualificada, que nós vamos tratar um pouquinho mais para frente, mas que a gente vive hoje uma economia pujante, perto da que a gente viveu há tempos atrás. A gente teve um crescimento no consumo dos últimos 2 anos para cá, bastante grande, né? Diferente do resto do mundo que vem enfrentando uma crise bastante importante. Hoje nós temos 2,7 milhões de pessoas que passaram a ter acesso ao dinheiro e ao consumo, né? Isso por conta de algumas ações que o governo fez de inclusão social e distribuição de renda, e também ao momento e patamar que o Brasil vive de emprego.
Isso é interessante, mas preocupante ao mesmo tempo. Interessante porque as pessoas hoje vivem e conseguiram atingir uma renda média de R$ 1.618, essa média de 2011, diferente de 2005 era de R$ 974. Nós estamos falando de um crescimento percentual bastante expressivo, né? Mas isso traz para o brasileiro, para as pessoas que não tinham acesso ao consumo, a vontade de consumir coisas que não tinham acesso antes. E isso traz uma segunda preocupação desse paradoxo todo, né? Então, poxa, temos uma economia pujante, diferente da Europa, diferente dos Estados Unidos, estamos com 2,7 milhões de pessoas a mais consumindo, com uma renda superior ao que tínhamos há 5 ou 6 anos atrás, mas que todos começam a comprar e a adquirir bens. Então o governo incentiva através de redução de IPI, facilidade de crédito imobiliário, parcela de 60 meses para comprar carro, e a população aproveitou isso tudo e hoje nós vivemos o primeiro semestre do ano 2012, comparado com o mesmo período do ano passado, com uma inadimplência de 19% acima, comparativamente um ano com o outro. Lembrando que os Estados Unidos entrou na crise que entrou justamente por conta da bolha financeira, onde as pessoas se endividaram além da conta e não conseguiram pagar as suas dívidas. Então temos que ficar com um sinal de alerta nessa questão aí. Principalmente nós, micro e pequenos empresários, que dependemos bastante dessa sociedade que está consumindo esses bens novos. Além disso tudo, então, poxa vida, bacana, então estamos consumindo mais, temos oportunidades de negócio, muita empresa de fora vindo para o Brasil, através de fusões, aquisições, abertura de novos negócios, abertura de economia, mas tem outro dado que eu acabei de falar, 33% das pessoas, a mais de pessoas que estão entrando e migrando para o Brasil para trabalhar, porque o Brasil vive hoje uma falta exacerbada de mão de obra qualificada, principalmente para as áreas transacionais, né? Que eu chamo de áreas transacionais. São as áreas de operação, são as áreas de serviços, por exemplo, eletricista, pedreiro, encanador, garçom, cozinheiro, faxineira. Quem aí que não tem a dificuldade de encontrar uma boa faxineira, uma pessoa de confiança e que acaba cobrando muito além do que a gente estava acostumado a pagar, o que não significa que elas não mereçam, não é questão disso, mas a gente não tem mais pessoas que queiram fazer esse tipo de trabalho, porque no fundo acaba sendo, principalmente para a juventude, para as gerações Y e Z que estão entrando no mercado, não é um trabalho que enobrece, mas sim, poxa, um trabalho manual que não é muito legal. Isso para nós não é bom, porque a indústria depende dessas pessoas, a economia para continuar crescendo depende dessas pessoas e desse tipo de profissional. Isso é uma preocupação que nós temos que ter. Principalmente a microempresa que está entrando no mercado agora e que precisa de mão de obra intensiva, empresa de serviço de limpeza, empresa de serviço de segurança, as pessoas estão cada vez mais distantes desse tipo de trabalho. Então, falta profissionais específicos em determinadas áreas importantes do nosso país, como por exemplo medicina, né? A gente vive aqui em Campinas especificamente, para quem está nos assistindo de fora, Campinas tem a Casa de Saúde, que é um dos principais hospitais aqui, fechou a UTI e a parte neonatal de UTI que tinha por conta de não ter pediatras, né? Isso é bastante preocupante, né? Porque as pessoas também não querem ter, vamos dizer assim, o legado que o pediatra tem de ter que aturar a mãe, as ligações e tudo mais nas madrugadas, né? Então se tornou também uma profissão não muito atraente, né? E o mais interessante de tudo é que nesse panorama todo que a gente acabou falando, o Brasil hoje vive uma situação de pleno emprego, onde que nós temos apenas 5,3% de taxa de desemprego aplicada. Esse é o último índice que a gente adquiriu aí no mês de setembro. Então, vivemos um momento onde que, poxa vida, temos dinheiro para comprar, temos bens para consumir, a indústria, apesar de não estar apresentando crescimento, o comércio vem apresentando crescimento, os índices de varejo cada vez maior e uma situação de pleno emprego. Poxa vida, como que eu, microempresário, então, consigo sobreviver nisso, sendo que cada vez mais, nesse cenário, nós vamos ter situações ruins para a sociedade, lembrando lá do resultado social, nós temos algumas coisas que estão pegando nesse sentido. Nós temos uma questão ambiental, que cada vez mais nós vamos ter consumo de bens naturais e tudo mais, e o Brasil tem um problema sério de infraestrutura, e eu classifico isso como resultado ambiental, porque é o macroambiente onde nós estamos inseridos. E a questão econômica,
de as pessoas terem condição de comprar agora, mas também estarem com endividamento um pouco alto. Eu particularmente estou bastante tranquilo em estar batendo esse papo com vocês, porque eu enxergo a grande empresa, ou as multinacionais, as empresas que protagonizam a economia brasileira, que participam de decisões juntamente com o governo, elas têm um papel muito importante dentro da sociedade, dentro da economia de um país, dentro da economia de uma nação, de um município, de um estado. Esse protagonismo que elas têm é porque elas conseguem de uma maneira muito mais fácil e rápida acessar filosofias diferenciadas que talvez elas vivenciem fora ou que tenham condição de criar aqui dentro do país. Elas acessam ou criam muito mais facilmente metodologias de trabalho, de aumento de produtividade, de inclusão de pessoas com deficiência, por exemplo. Elas trazem tecnologias diferenciadas para a produção de seus produtos, inovações tecnológicas com muito mais facilidade, né? Elas exercem um papel interessante que o governo deveria estar fazendo, como por exemplo um Bolsa Educação, um benefício saúde, restaurante, transporte, coisas que deveriam ser papel do governo. As grandes empresas, as multinacionais conseguem fazer de uma forma, através de acesso a capital muito mais facilmente do que as micro e pequenas empresas. Então elas estão sempre à frente da criação, né? Elas estão sempre à frente de suportar as situações ruins do país e dar uma condição melhor para o colaborador. Isso é muito bom. E para nós que temos oportunidade de fornecer para grandes empresas, isso é um benefício para nós também, né? Então a gente tem ainda, além de tudo, um fator e um ator muito importante para a economia do país, que são as multinacionais, as grandes empresas, uma Vale, que é uma empresa genuinamente brasileira, mas que agora é multinacional, uma Ambev, que protagonizou agora talvez a maior cervejaria do mundo através da aquisição de uma empresa norte-americana, quem diria uma empresa brasileira chegar onde chegou, uma Natura, que protagoniza a questão de sustentabilidade no país, entre outras que eu não vou falar de todas aqui. Mas elas possuem um papel fundamental nesse processo como um todo. Só que todo mundo deve estar pensando, Fábio, mas a gente vive numa economia capitalista e as empresas estão preocupadas em gerar isso para elas e não para nós, que somos microempresários e muitas vezes fornecemos serviços ou produtos para essas empresas. E muito menos para nós, empregados dessas empresas. Mas talvez se elas organizadas, elas alcançariam um número considerável de pessoas para uma transformação mais forte da sociedade, uma transformação mais forte dessa economia, que é realmente capilarizar um pouquinho mais a divulgação e distribuição de conhecimento, a divulgação e distribuição de metodologias, a inclusão e atração de empresas e pessoas para aquilo que ela está protagonizando no mercado, para aquilo que ela está trazendo de diferente, para aquilo que ela está trazendo de importante para a economia e para as pessoas e para a sua sociedade, para a sua indústria, para as suas atividades, né? Que é o que torna ela diferente das microempresas, dos concorrentes dela, que fazem com que elas cheguem aonde chegaram, né? Mas como que fazem para capilarizar isso? Só que de uma forma sustentável, né? Vamos lembrar. Então não adianta nada, então daqui para frente eu como grande empresa vou começar a doar conhecimento e tecnologia para todos e fico como, né? Então a pergunta que fica não, tem que ser sustentável, tem que ser bom para ambas, né? Então, mas como capilarizar, né? Alcançar mais redes, mais pessoas, mais penetração na sociedade, esse alcance em maior número de pessoas. Eu vou dividir então em 3 blocos. O primeiro bloco eu vou chamar de blocos fornecedores, que talvez nós microempresários vamos nos incluir, né, porque a gente presta serviço para essas empresas. Os seguidores, né, agora através das redes sociais, né, então a gente tem stakeholders, também são seguidores, né, ou seguidores também são stakeholders importantes, porque são pessoas que vão fomentar o consumo ou vão fomentar a indicação do meu produto ou serviço, ou podem ao contrário, acabar com uma empresa, acabar com uma reputação de um produto ou de um serviço. Então nós temos que considerar os seguidores aí das redes sociais como ela importante dessa cadeia de stakeholders. E finalmente clientes, né? Então vamos falar um pouquinho primeiro dos fornecedores, né? Vamos classificar como fornecedores dessas grandes empresas as micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas, especificamente no Brasil, que são, vamos dizer assim, lideradas e capitaneadas por empreendedores que participam dessa Semana Global do Empreendedorismo, vocês e nós, micro e pequenos empresários, correspondemos por 20% do PIB brasileiro.
Até pouco tempo atrás representava 5, hoje já são 20. Poxa, pode não ser um número expressivo perante o PIB brasileiro, mas temos um fator importante. A gente emprega, através das micro e pequenas empresas, 60% dos 94 milhões de empregados que o Brasil possui hoje. Então, vamos dizer que 60% da grande massa trabalhadora está empregada nessas micro e pequenas empresas, e que as empresas grandes, estruturadas e que já geram determinados resultados, elas acabam fazendo determinada inclusão através de um treinamento, a participação de um processo de qualificação de fornecedor, através de um processo de certificação de ISO 9000, onde que ela pede para uma outra auditora externa fazer auditoria nessas empresas. Não deixa de ser uma forma de capacitação, não deixa de ser uma forma de qualificação e de inclusão, mas que não basta. Vamos pensar nas micro e pequenas empresas, por exemplo, que trabalham fornecendo determinadas matérias-primas que são submatérias-primas da matéria-prima da grande empresa. Então, eu tenho hoje, compro resina plástica que vem do petróleo, e aí a Petrobras é que refina, então ok, então a Petrobras é uma grande empresa. Só que eu tenho algumas matérias-primas também, por exemplo, matérias-primas naturais, que vêm lá de cooperativas, que vêm de implantadores, vêm da zona rural, vêm de microempresas, por exemplo, parafusos de automotiva, via de regra, são de microempresas, uma somatória de microempresas que fornecem esses parafusos. Será que essa capacitação, essa conscientização do que é importante, dessas novas filosofias, dessas novas metodologias, estão chegando para aqueles profissionais, para os 60% dos profissionais que são empregados no Brasil? Ou será que, via de regra, a gente chama só as grandes empresas, chama a área comercial, faz um engajamento de stakeholders, que o GRI, que é um outro tema que depois vocês podem consultar lá no site da Educa Virtual, nós vamos falar sobre um artigo sobre o engajamento de stakeholders, que é um relatório de sustentabilidade que as empresas que têm ação aberta na Bolsa divulgam, né, que é um outro tema que nós vamos... Acessem lá o site da educavirtual.com.br para verificar esse tema. Mas nós temos uma questão seguinte: será que as empresas estão realmente capacitando, ou será que elas estão fazendo um papel, vamos dizer assim, entre aspas, socialmente responsável? Chamo aqui meu fornecedor e na hora de uma negociação eu aperto além do que ele aguenta, ou eu desqualifico esse fornecedor porque ele não está conseguindo me atender, mas a gente não consegue entender o porquê ele não está conseguindo atender, muitas vezes em capacidade, muitas vezes em qualidade. Talvez a gente falta um entendimento maior, uma proximidade maior de transferir um pouco desse conhecimento que as grandes chegaram para as microempresas. Mas poxa, será que isso não fica caro? Nós vamos evoluir, nós vamos falar um pouco sobre isso mais para frente. Falando um pouco mais dos seguidores, para vocês terem uma ideia, senhores, a Natura atingiu nesse último mês, isso é informação pública, eu sou consultor Natura também, 1 milhão de likes dentro da página dela do Facebook. E a Brahma, 2 milhões praticamente, foi 1.970.000. Olha o poder de transformação que essas empresas possuem, e com certeza das pessoas que deram os likes, muitos são funcionários, muitos são fornecedores, muitos são consumidores, muitos são pessoas, atores principais como sindicatos, como organizações não governamentais, que atuam direta ou indiretamente com essas empresas, mas não importa. As redes sociais se transformaram no meio de qualificação, no meio de educação, no meio de transferência de cultura que essas empresas poderiam estar utilizando, e não simplesmente só para fazer propaganda dos seus produtos, mas sim exercer um papel protagonista de criação de uma sociedade melhor, né? Então, é através desta criação de uma sociedade melhor, através dessa qualificação, que os resultados efetivos acontecem. Então é essa chave, essa lacuna que a gente precisa entender. Como que uma grande empresa pode alcançar de forma mais fácil um seguidor, um cliente ou um fornecedor? Vamos agora falar um pouquinho sobre clientes, né? Empresas de distribuição de água e energia, por exemplo, elas talvez pudessem ser a maior protagonista em transformação do público consumidor, né? Obviamente que o que eu vou falar aqui também é um outro paradoxo. Nós estamos falando que ela poderia fazer um processo educacional para determinados públicos e teria menos consumo. Mas a gente começou falando que nós somos 7 bilhões de pessoas. Que se a gente não fizer nada diferente, daqui a um pouco não vai ter mais energia, daqui a um pouco não vai ter mais a água. Então nós estamos com outro problema. Então se a gente não fizer nada hoje para educar a forma da gente fazer, nós vamos ter um problema social no futuro, mas um problema muito maior do que a gente vive hoje. Então imagine a
através da conta de luz, através da conta de água, através do Facebook, através do Twitter, através de N formas, como por exemplo um site de ensino à distância, que essas empresas poderiam trazer para o seu consumidor, através do perfil de consumo dele, seja de água, seja de energia, ações educacionais para redução de consumo, para a educação de um consumo consciente. Será que elas estão realmente preocupadas com isso? Talvez sim. Mas nós, da sociedade, será que nós estamos enxergando isso? Será que elas estão exercendo realmente um papel importante de transformação da sociedade? Fica essa pergunta. A Educa Virtual participou junto ao Itaú de um programa bastante interessante. Esse programa que, na minha visão, realmente foi uma ação sustentável. Ambos, através da criação de um projeto de trainee que saiu do Itaú, criou-se um programa chamado Consultoria Sustentável e posteriormente se chamou Assessoria de Reestruturação Financeira, que era focado para clientes, micro e pequenas empresas que adquiriam algum produto bancário, seja um refinanciamento, seja um capital de giro, seja uma renegociação. O banco identificava como sendo uma peça importante, um potencial cliente a continuar crescendo, e ela indicava esses potenciais clientes uma estruturação financeira para a melhor gestão do fluxo de caixa de aspectos financeiros. A Educa Virtual entrou exatamente nesta lacuna entre trazer o conhecimento que um banco possui do que é importante e do que não é importante para a gestão financeira de uma empresa para esta microempresa. Então a Educa Virtual se colocou como ponte, como elo de ligação entre esses dois personagens, esses dois stakeholders importantes para a economia mundial. A Educa Virtual se colocou como ponte para esse elo, trazendo para o microempresário uma educação financeira através de um curso muito bem montado de um dos coordenadores de pós-graduação do Senac, que fez toda a estruturação desse conteúdo, o professor Rinaldo Corrêa, e isso foi transferido para 6.500 empresas, na modalidade de ensino à distância. Poxa, 6.500 empresas, isso é uma capilaridade bastante interessante. Nós estamos falando de 6.500 microempresas que empregam 60% da população empregada do Brasil. Nós estamos falando de 20% do PIB que é gerado por essas micro e pequenas empresas. O banco poderia se isentar e dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso, se você não tem condição de pagar ou você não sabe administrar a sua empresa, paciência, eu vou executar o contrato, vou te cobrar o juro e se vira, eu não tenho nada a ver com isso. Não, mas uma ação sustentável realmente de transformar a sociedade, de transformar esse legado de microempresários, o Itaú ofertou esse programa de estruturação financeira por 12 meses, que foi feita essa abrangência de 6.000 empresas. Resultado? Você deve estar se perguntando, tudo bem, o cara deve ter feito treinamento ou não sei qual que é a seriedade que foi conduzida ou não. Eu digo, a gente em conjunto conseguiu baixar a inadimplência deste grupo de empresas treinadas em 33% de todas as empresas que foram treinadas. Ou seja, existia um grupo controle, onde que tinha o mesmo perfil das empresas que estavam sendo treinadas e as empresas que realmente estavam sendo treinadas. A depreciação, ou seja, o endividamento, a inadimplência, reduziu-se em 33%. Se a gente colocar na base de 100, para cada R$100 devido, 33% continuou sendo pago. Então a gente conseguiu sim um resultado expressivo e com certeza a gente conseguiu de maneira particular, através desse ensino à distância de alguns consultores que trabalharam conosco nesse período, fizemos algumas visitas presenciais nessas microempresas, a gente conseguiu um resultado efetivo sim, conseguimos transformar sim alguns microempresários, e é aí que a gente fala sobre a importância da empresa grande, da multinacional, da empresa estruturada, em engajar sim o seu stakeholder e como isso traz o resultado. Do lado social, nós trouxemos um resultado bastante interessante, que talvez salvamos algumas empresas da falência ou da dificuldade financeira. Do lado econômico-financeiro, trouxemos um resultado maravilhoso para o banco, que foi a redução de 33% da inadimplência. Do lado ambiental, a modalidade de ensino à distância, não tivemos que fazer deslocamento, não tivemos emissão de CO2 através dos transportes dos carros, fizemos de uma forma muito mais rápida e otimizada. Então a produtividade do empresário aumentou porque ele fazia no horário de folga dele, muitas vezes da casa dele. Isso é sustentável, isso é trazer resultado efetivo.
Então, as microempresas poderiam sim estar engajadas através das grandes empresas, através dessas pontes que a Educa Virtual, por exemplo, pode trazer. A FGV existe também um grupo que fala sobre a importância do engajamento das microempresas para as grandes empresas. São movimentos da sociedade que as empresas conseguem transformar. Senão elas não teriam 1 milhão de acessos na sua página. Elas não teriam tantos seguidores. É esse a lacuna que a gente gostaria de apresentar para vocês como importante. Um novo conceito de lidar com a relação empresarial, lidar com a relação cliente-fornecedor, ou a relação fornecedor-cliente, no caso que a gente comentou, do Itaú com os seus clientes. Poderia ser do Itaú com os seus fornecedores, não importa. Nós estamos falando do engajamento de stakeholders, nós estamos falando de capacitação de stakeholders, de peças fundamentais da nossa cadeia, lembrando que stakeholders são partes interessadas e que geram resultados efetivos para todos, de uma forma diferenciada, com qualidade, com seriedade, preocupando-se sim com a sustentação dessas empresas, né? Então, a Educa Virtual foi criada com esse DNA, proposta de capacitar e qualificar empresas e profissionais, sempre visando o aumento de competitividade, a assertividade através da tecnologia. E o EAD, que é o ensino à distância, favorece esse tipo de parceria, porque a gente consegue, através de custos baixos, né, tornar viável um trabalho de qualificação e capacitação. Agora vocês imaginam, agora eu vou treinar 1,5 milhão de seguidores meus que acessaram o site da Brahma. Vamos colocar todo mundo numa sala de aula. É possível? Não é possível. Então, ações pontuais de educação e qualificação, através do ensino à distância, através da inclusão digital, é capaz hoje no Brasil. Nós temos hoje agora plano de banda larga 4G, tudo bem que a gente sabe que nem o 3G não funciona direito ainda, mas a gente sabe da infraestrutura que vem melhorando no Brasil. Outros países do mundo poderiam se engajar nisso, né, através de divulgação de suas tecnologias, através dos sites de ensino à distância, e a Educa Virtual acaba se colocando como uma protagonista nesse sentido, de tentar fazer a ligação desse elo entre grandes empresas e microempresas fornecedoras ou seus clientes, e a gente está disposto a apresentar essa metodologia para as grandes empresas, e a gente está disposto a trabalhar juntamente com vocês. Então, em resumo, estamos um país em uma sociedade onde necessitamos trabalhar a capacitação profissional das empresas e de profissionais, além de trabalhar na educação das pessoas para um mundo melhor, né? A gente precisa alcançar uma economia mais justa financeiramente, mais verde em termos do que fazemos com o nosso consumo de bens naturais e a destinação que a gente faz isso. O Brasil acaba de lançar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde que obriga determinadas coisas, né, para a população, e que isso era necessário. Se não mexesse no bolso, muitas vezes a gente não faria, né? Ou seja, a gente precisa de uma forma profissional dar oportunidades e incluir microempresas, microempreendedores que estão aí participando da Semana Global do Empreendedorismo, que eu acho fantástica essa iniciativa, para usufruir dessas metodologias que as grandes empresas protagonizam nas nações, nos países e no mundo, para que a gente consiga criar novas grandes corporações com o apoio das grandes empresas e, obviamente, a força do pioneiro as colocarão sempre como inovadoras, como pioneiras, como primeiras, mas nós, microempresários, trabalhamos tanto nesse país que eu sou fã de microempresários e pequenos empresários, porque eu acho que tem uma coragem ímpar de, num país como esse, com tanta desigualdade, com tanta diferença, conseguir chegar onde chegam. Então, parabéns a todos, estamos à disposição de vocês para o que for necessário nesse sentido. Gostaria de agradecer bastante a vocês pela participação nesse terceiro dia de atividades da Educa Virtual, nesse quarto dia da Semana Global do Empreendedorismo. E o nosso negócio é esse: nos colocarmos numa lacuna entre as grandes empresas e as microempresas, ou entre os seus fornecedores e seus clientes, mas de uma forma geral, nosso negócio é a sua melhor qualificação, é a sua educação. Muito obrigado pela participação de todos, um abraço e uma ótima Semana Global de Empreendedorismo a todos, e participe dos nossos eventos que acontecerão sexta, sábado, e um curso bem bacana de ensino à distância que vai estar aberto às pessoas que queiram participar. Obrigado a todos, uma boa tarde e até mais.